Choveu muito ontem, choveu um bocado, bom, foi um calor, tem sido um calor intolerável quase em São Paulo, né? E ontem aconteceu o óbvio, aquele calorão todo, no fim da tarde uma chuva violenta, granizo, vento e árvore caída, o que é uma rotina em São Paulo, mesmo quando garoa. Quando chove forte, então, aí um abraço, as árvores vão quase todas elas para o chão e, consequentemente, atingem a rede elétrica, não é isso, Beatriz Manfredini? De onde é que você está falando com a gente? Eu falo do Brás, aqui na região central de São Paulo. Colombo, tá virando rotina na capital paulista, árvore caída e gente sem luz. Pra gente ter uma ideia, das 6 horas da tarde de ontem até as 11 horas e 59 minutos, né, de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu 122 chamados para quedas de árvores por conta dessa forte chuva que atingiu a capital paulista no fim da tarde. A gente fala então de uma delas neste momento. Eu tô na rua Azevedo Júnior, aqui no Brás, e a gente consegue observar o estrago que uma árvore fez. Está literalmente atravessando a rua, a árvore que caiu por aqui. Ela levou todo um pedaço da calçada, a raiz levou, né? A gente vê que a calçada se desprendeu do chão e a árvore ficou então caída no meio mesmo da rua, no meio do asfalto, entre uma ponta e outra da calçada. Neste momento, as equipes de poda e remoção de árvores da Prefeitura de São Paulo estão aqui fazendo exatamente essa remoção. Eles me explicaram mais ou menos como vai acontecer. Então eles têm que cortar esses galhos menores que estão caídos, retirar primeiro os galhos do topo para depois conseguir fazer a remoção do tronco. Eles me disseram também que só aqui na região do Brás tem 6 equipes da prefeitura atuando nessas remoções. E realmente eu fiz o trajeto da Jovem Pan aqui para o Brás, um trajeto curto de 15 minutos, e a gente passou por pelo menos 4 árvores caídas só nesse trajeto. Então o Corpo de Bombeiros diz que recebeu 122 chamadas para quedas de árvores, 11 chamados para enchentes e alagamentos e 8 chamados para desabamentos. Felizmente, dessa vez, não há vítimas, mas o que a gente tem sim é o pessoal sofrendo principalmente com falta de luz, porque essas árvores elas caem sobre a energia elétrica. Aqui dá para ver um exemplo, a luz nessa rua não foi atingida, mas dá para ver que os galhos atingem a fiação e nós recebemos diversas denúncias de falta de energia elétrica, assim como na semana passada, principalmente na Zona Norte. A região ali está apagada desde mais ou menos 7 horas da noite de ontem. Então são vários bairros ali da região, Vila Maria, Vila Guilherme, Jardim Japão, Parque Novo Mundo, Parque Vitória, Parque São Domingos, na Vila Andrade, o pessoal no Campo Limpo também chamando, aí já Zona Sul, né? Vila Andrade, Campo Limpo, o pessoal reclamando de falta de luz, mais ou menos desde as 7 horas da noite, e um medo, né, muito grande dessas pessoas, de que elas fiquem muitas horas sem luz. Semana passada mesmo tinha gente 7 dias sem luz aqui em São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou um pouco sobre os estragos dessa chuva de ontem e a gente separou um trechinho para acompanhar. Vamos ouvir. Boa noite. Sobre as fortes chuvas que tivemos na cidade toda na noite dessa quarta-feira, informo a vocês que a região do Itaim Paulista, Campo Limpo e Jaçanã Tremembé foram as mais afetadas, entrando em estado de alerta para alagamento durante bastante tempo. Nós tivemos transbordamento de alguns córregos e aproveitar sobre esse tema dizer que identificamos muito lixo nesses locais. As pessoas não podem jogar lixo nos córregos. Com as mudanças climáticas, a gente vai ter que conviver com mais frequência com essas chuvas fortes, o grande volume de água, espaço curto de tempo, com ventos, portanto, prevenir é muito importante. A Enel, em nota, me disse o seguinte, que restabeleceu o fornecimento de energia elétrica para 70% dos clientes impactados pelas fortes chuvas e rajadas de vento de ontem, que foram de até 55 km por hora. E diz também que as regiões norte e oeste são os locais mais afetados. Apesar de dizer que restabeleceu o fornecimento de 70% dos clientes, eles não me disseram quantos clientes foram atingidos. Eu pedi algumas vezes esse número, eles me disseram que não tem, não sabem, portanto, quantos clientes estão sem luz aqui na cidade de São Paulo. Essa queda de energia também afetou a recuperação do abastecimento de água da Sabesp em algumas cidades aqui no entorno da capital, na região metropolitana. Então, em Budas Artes, Itapecerica e Itabuão, que já estavam sofrendo com falta de água por conta de falta de energia elétrica desde segunda, tiveram esse problema agravado quarta-feira, seguem sem água por enquanto. E aí fica uma preocupação.
porque a Defesa Civil enviou um alerta ontem dizendo o seguinte, que entre amanhã, sexta-feira e domingo, tem previsão de chuva muito intensa de até 150 milímetros e de rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora. Mais ou menos a mesma quantidade de rajadas de vento, a mesma velocidade que a gente teve na semana passada, naquele apagão que durou 7 dias em São Paulo. E na semana passada também, o presidente da Enel São Paulo, Max Lins, falou em coletiva de imprensa que realmente isso poderia acontecer de novo, que se a gente tivesse uma chuva forte como essa, a gente poderia ter outros apagões. A gente também separou esse trecho, vamos acompanhar. Evidentemente, pode acontecer daqui a uma semana, né, eventos dessa natureza ou até mais fortes. Pode acontecer. Aconteceu em São Sebastião, lá na terça-feira de carnaval, uma chuva, né, de 600 e lá vai fumaça de milímetros que ninguém esperava, e ela pode acontecer de novo no próximo carnaval, tomara que não, né? Mas pode acontecer. E vai provocar estragos, a gente sabe que vai provocar estragos, porque infraestrutura, pessoal, tem duas características, é capital intensivo e de largo prazo. Então, esse evento, ele alerta, não alerta só nós, as outras distribuidoras de São Paulo, alerta os municípios, alerta a Agência Nacional de Energia Elétrica de que coisas climáticas, eventos climáticos estão mudando. O fato, então, Colombo, é que a situação é essa. O próprio presidente da Enel admite que a gente pode ter esses problemas de novo. Estamos tendo, hoje tem mais gente sem luz, tem gente sem água e as chuvas devem continuar com mais força ainda entre amanhã e domingo, porque continua também o calorão, pelo menos aí nos próximos dias, de até 38 graus. Então, um problema que não tem resolução e quem sofre com isso é a população. Muita gente, mais uma vez, sem luz aqui na cidade de São Paulo. Esse barulho virou quase que a trilha sonora das entradas da Beatriz Manfredini aqui em São Paulo, né? Esse barulho ao fundo de serra elétrica. E o problema é que está cheio de professor, muita gente para ensinar o que fazer, muita gente para apontar o dedo para o outro, mas pouca gente para matar no peito a responsabilidade. Então tem o prefeito dizendo que nós temos de nos prevenir, que a prevenção é um dever de todos, e ele tem razão, mas precisa fazer a parte dele. Se essas árvores gigantescas, que são de responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, não caíssem sobre a fiação, a chance de as pessoas estarem sem energia elétrica agora é muito menor. A gente mostrou, o nosso colega cinegrafista mostrou a raiz da árvore que destruiu completamente a calçada em São Paulo, né? E por isso caiu. Há inúmeras árvores assim, podres já, que se tivessem sido podadas anteriormente ou cortadas numa poda prévia pela Prefeitura de São Paulo, não teriam caído. O prefeito foi entrevistado aqui, eu perguntei para ele por que cai tanta árvore em São Paulo, ele culpou o Ministério Público, a Justiça, o Lula, enfim, culpou todo mundo. Ele não tem culpa de nada nunca, ele faz tudo certinho, a culpa é do Lula, a culpa é da ANEEL, a culpa é do Ministério Público, a culpa é do Supremo Tribunal Federal, de todo mundo, menos dele. O responsável pela Eletropaulo, pela Enel, né? Olha, choveu em São Sebastião, pode ser que chova, se chover não tem o que fazer, porque é infraestrutura. Tá cheio de professor, cheio de gente para dar aula, mas pouca gente para matar no peito a responsabilidade.